começar já o nosso papo, né? Não vamos nos delongar demais, não. Então, semana passada, a gente estava falando aqui sobre a competência, né, dos tributos. E aí, gente, eu tenho aqui uma relaçãozinha que tem na apostila de vocês, tá? Ainda no capítulo 1. É só ver quem que está entrando aqui para eu colocar para dentro. Ah, é a Érica. Tá? Tem lá no capítulo 1 da apostila de vocês essa relaçãozinha, que são os tributos que, assim, para trabalhar com administração de empresas, seja você um gestor, seja até você um assistente administrativo, seja para abrir o seu negócio, você tem que conhecer pelo menos a existência desses caras aqui. Quando alguém falar com você, você já tem que bater o olho e falar: ah, esse aqui é de tal coisa, né? Então, quais são eles? Ó, IRPJ. Esse aqui a gente está muito acostumado com o irmão gêmeo dele, que é o IRPF, né? Que é o Imposto de Renda da Pessoa Física. Aqui a gente está falando do imposto de renda da pessoa jurídica, né? A pessoa física tem o seu imposto de renda e a empresa também tem o seu imposto de renda. A regra de cálculo dele é parcialmente semelhante, porque ela também vai depender do valor que a empresa fatura, né, para poder fazer os recolhimentos, mas a apuração é um pouquinho diferente. A gente calcula ele de uma forma um pouquinho diferente. Marcelo, eu preciso saber calcular o imposto de renda da minha empresa? Não, é para isso que a empresa tem que pagar um contador. Tá? É ele que vai ficar responsável pelos cálculos, pelas verificações. Tá? Não é você empresário, não é você assistente administrativo e nem o gestor, né? Às vezes você não é o dono da empresa, mas você assumiu um posto de gestão, certo? Gente, o próximo aqui, eu sei que o pessoal tem uma séria dificuldade em falar o nome dele, tá? O nome dele é COFINS, tá? Não é COFINS e nem CONFINS, é COFINS. O que é o COFINS, gente? É uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, é um tributo que as empresas recolhem para complementação da verba previdenciária, da aposentadoria. Ah, Marcelo, então isso aqui é o que desconta do meu salário? Não, tá? Aquele que desconta do seu salário é a contribuição previdenciária. É você quem está pagando. A empresa só faz o recolhimento, mas quem pagou foi você, a Emily, o Wallace, a Letícia, a Lucélia. Eles é que estão pagando. Agora, o COFINS, quem paga é a empresa, tá? Porque, gente, quando a gente estudar o RH, a gente entra nisso com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado, mas é o seguinte, aquele valor que desconta da gente para a gente aposentar, e que não é só para aposentar, né, gente? Aquele valor também é utilizado quando a gente fica afastado por auxílio doença, auxílio acidente, a licença maternidade. Então, tudo isso vai consumindo esse dinheiro. Aquele dinheiro não é suficiente para a gente poder aposentar. Então, esse dinheiro precisa ser complementado de alguma forma. Quem complementa? As empresas. Só que eu trabalho? Não, todas as empresas, gente. Tá? O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O que eu tenho para falar de muito importante sobre o IPI aqui, gente? O IPI, ele é um tributo federal, lembra? Nós vimos lá na tabelinha, governo federal ficou com a indústria, estado ficou com o comércio, município ficou com a prestação de serviço. O IPI, o governo federal usa ele como um termômetro econômico, tá? O que é um termômetro econômico? Esse detalhe, tá, gente? Isso não tem, essa explicaçãozinha assim, não tem no material de vocês, então é importante que prestem atenção.
Uma das atribuições do chefe do executivo, quem é chefe do executivo? No governo federal, presidente da República. No governo estadual, governador. No governo municipal, prefeito, né? Uma das atribuições do chefe do executivo é aumentar ou diminuir as alíquotas, né? A porcentagem do tributo. Quando um determinado produto está vendendo pouco, o governo baixa o IPI dele. Por quê? Porque assim reduz o preço para a fábrica, reduz o preço para o comerciante, reduz o preço para o consumidor final. E aí eu consigo vender mais. Quer ver como todo mundo já deve ter visto isso? Quem já assistiu comercial na televisão em algum momento da sua vida deve ter assistido algum comercial que falava sobre veículos em promoção com IPI reduzido, né? Compre agora com IPI reduzido a moto, carro, não sei o quê. O que é isso? É uma forma do governo incentivar a venda de automóveis. O que também sofre muita redução de IPI? Fica a dica para todo mundo que precisa mobiliar a casa. Os eletrodomésticos da linha branca, que não são aqueles mais bonitinhos, né? São aqueles literalmente brancos ali, eles sofrem muita redução de IPI. Então, é uma ótima oportunidade, de repente, de comprar. Quem não está preocupado necessariamente com a estética só, né, é uma forma de você comprar um produto mais barato. Tá? O ICMS, já falei também um pouquinho dele na semana passada, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal. O que ele tem, né, gente, que eu posso falar aqui agora de especial? Primeiro, ele é um tributo estadual, né? Ele é do comércio, então ele é estadual. Significa que cada estado tem a sua tabela de ICMS. Então não adianta você achar que o ICMS que você pagou na compra de um celular aqui no estado de São Paulo é o mesmo ICMS que vai pagar na compra de um celular, por exemplo, no Mato Grosso. Porque são estados diferentes, eu tenho tabelas diferentes, tá? E uma coisa muito importante para se falar sobre o ICMS é que o ICMS ele é reduzido para bens de primeira necessidade. Os itens da cesta básica, o ICMS deles é muito baixo. Por quê? Justamente para reduzir a carga tributária e facilitar o consumo. Ah, Marcelo, mas o produto está caro. Neste caso especificamente, a culpa não é do imposto, tá? Por isso que a gente precisa abrir o olho, a gente precisa conhecer e entender o que é a tributação para não cair em algumas falácias que a gente ouve por aí de vez em quando, né? O ISS, nós vamos tratar dele em uma aula à parte, só sobre ele, tá? Mas ele é um tributo municipal do serviço. Então, é imposto sobre serviço. Marcelo, por que tem outra sigla? Porque tem município que chama ele de ISSQN. O que é isso? Imposto sobre serviço de qualquer natureza, ou seja, qualquer serviço que não seja o de transporte intermunicipal entra aqui. O IPVA já ficou bem esclarecido na semana passada, né? O imposto sobre importação, eu também falei bastante dele na semana passada, que ele é caro na grande maioria dos países, justamente para restringir a saída do dinheiro, né? Temos ainda aqui o IOF, que é um tributo que a gente paga toda vez que a gente faz a operação financeira a prazo, né? Até o William comentou na semana passada que quando ele foi pagar o cartão, né, de um produto que ele comprou, acho que de outro país, né? Ele precisou pagar a variação do dólar, então teve a IOF, né? Que é o quê? É a conversão dessa moeda. E por último,
todo mundo aqui já deve ter ouvido falar desse cara, o FGTS, né? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O FGTS é um tributo. De que tipo? Contribuição. Do que? Social. Tá? O que é o FGTS, gente? É um valor que as empresas arrecadam, que elas recolhem, para cada funcionário. Então, é o equivalente a 8% do valor que aquele funcionário vai receber no mês, não é descontado do seu salário. A empresa não pode descontar o FGTS do funcionário, tá, gente? Só é descontado o INSS. Isso aqui é a empresa que paga. Então, por exemplo, se eu tenho um funcionário que ganha R$ 1.500, o cálculo é em cima dos 1.500. Não é depois dos descontos, é em cima do cheio. Ah, ele fez hora extra esse mês, ele ganhou 1.600, Marcelo. O cálculo dos 8% vai ser em cima de 1.600, tá? Por isso também que tem muita empresa que faz uma grandíssima sacanagem, que é pagar a hora extra por fora, né? Ela paga em dinheiro ali no dia, sem você entrar no seu cômputo das horas trabalhadas realmente. É proibido, mas a gente sabe que acontece. E é uma forma dela não ter que arrecadar FGTS sobre esses valores, tá? É uma grandíssima sacanagem, mas faz parte do jogo, né? Alguma pergunta sobre esses caras aqui, gente? Não. Não, então sigamos. Entramos agora no assunto da aula 2, gente. E esse assunto aqui, ele... Não vou falar que ele é simplesinho, mas ele também não é nenhum monstro. A gente vai estudar duas tabelas, né? As tabelas chamadas CFOP e CST. Marcelo, que diabos é um CFOP? CFOP é uma sigla para Código Fiscal de Operação, tá? O que é isso, gente? É uma tabela que tem 4 dígitos, então ela é formada assim, ó, 1, 2, 3, 4, em que o primeiro dígito ele vai me indicar se o produto ou a atividade ela é de entrada ou saída. Como assim entrada ou saída, Marcelo? Toda vez que um produto entra ou sai da minha empresa, eu preciso emitir uma nota fiscal, tá? E aí, eu preciso registrar se essa nota fiscal é de entrada ou ela é de saída. Agora, vamos levantar uma situação bem curiosa, olha só. Eu tenho a minha empresa, é um comércio. Então, comércio. Do lado de cá, eu tenho o meu fornecedor. E aqui a minha empresa está vendendo direto para o consumidor. Vamos pensar o seguinte: produto saiu do fornecedor, ele sai como nota fiscal de entrada ou saída? A sair do fornecedor é como saída. Como saída. Aí essa Agora, nota vem até a minha empresa. Só que a hora que ela chega na minha empresa, eu preciso fazer o quê? uma nota de entrada desse produto. Isso, eu preciso redigitar. Depois a gente vai ver que existem formas hoje já de não ter essa redigitação. Mas inicialmente eu precisava fazer o quê? Pegar essa nota e fazer uma nova nota igual, só que agora informando a entrada da mercadoria. E aí, a Kailane foi lá e comprou o produto.
eu vou gerar a nota de Saída. saída. Aqui, gente, essa empresa ela vai armazenar aquela de saída que chegou para ela, a de entrada que ela transformou e uma nova de saída. Saída. Esse cara aqui, que também tem seus fornecedores, tudo, vai funcionar da mesma estrutura, tá? Então, esse código CFOP, a hora que eu bater o olho no primeiro dígito dele aqui, eu já tenho como saber se essa mercadoria está entrando ou se ela está saindo da empresa, certo? Então, beleza. O primeiro dígito é isso. O segundo dígito, ele vai me falar do grupo ou da operação que está acontecendo. Tá? Nós vamos ver já, nós vamos fazer alguns exemplos aqui. E os últimos dois dígitos, eles vão especificar o tipo de prestação. Entendi nada, Marcelo. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, gente, tem essa forma de montar a tabelinha que eu gosto bastante para a gente memorizar, que é o seguinte, olha só. Se começou com o número 1, 2 e 3, é uma nota fiscal de entrada. Se começou com o número 5, 6 ou 7, é uma nota fiscal de saída. Então, bati o olho, começou com 1, entrada. Começou com 5, saída. Começou com 2, entrada. 6, saída. 3, entrada. 7, saída. Marcelo, e o 4? O 4, gente, a gente tem duas opções. A gente pode escolher aquela que é mais bonita ou aquela que eu acho que é a verdadeira. A mais bonita, eu penso que eles deixaram o 4, caso surja, né, lá um dia, daqui muitos milhares de anos, talvez, né, comércio entre outros planetas, quem sabe, deixar aqui o 4 e aí põe o 8 aqui, né? Na realidade, sendo o Brasil, eu acho que é capaz deles terem esquecido, tá? É mais provável. E aí, o que eu posso Meu saber? Deus. Olha só. 1 e 5 significa que essa entrada ou essa saída aconteceu dentro do estado. Então, por exemplo, eu vendi para uma pessoa que mora em São José do Rio Preto, a nota vai sair com o número 5. Entrou, meu fornecedor fica em Votuporanga, é o mesmo estado, entra com o número 1. 2 e 6, eles estão indicando para a gente que são interestaduais, ou seja, de um estado para o outro. Então, o meu fornecedor, ele fica no Paraná, então está entrando vindo de outro estado. Ah, eu fiz uma venda para Minas, então está saindo com o 6. E o 3 e o 7, eles vão indicar para a gente países diferentes. Então, o meu fornecedor fica nos Estados Unidos, então é 3. Ah, eu vendi para a Alemanha, então é 7. Certo? Deixa eu te perguntar um negócio, que agora eu Pois já fiquei um não. pouco confuso. Ah, Essa parte dos números não é o número da nota, é ali perto daquele cantinho onde está escrito Danf, tem a parte da série, né? não, na verdade é um lugar que vai estar escrito assim, ó, CFOP, tá? Na Ah, semana que tá. vem a gente vai ver, vou trazer um modelinho de nota fiscal e nós vamos ver aonde que ele vai estar escrito, tá? Mas se quiser já olhar com antecedência, na apostila de vocês, quem tiver com a apostila fácil aí, lá na página 31, que a gente tem uma DANF, e é importante a gente entender que a DANF não é uma nota fiscal, mas nós vamos estudar isso na próxima semana, né? Se vocês olharem, deixa eu ver onde que ele está aqui. Venda, descrição, Na minha tá a inscrição. página 22. Não, mas a da 22 é a tabela. Eu estou falando que na página 31 tem uma nota, tem uma DANF.
Tem um modelo de Dunphy. Essa aqui não está informada. Porque não tem valor, né? Ela não tem valor. Mas se você olhar embaixo do Dunphy ali, ele tem 0 e 1, entrada e saída. Ele está como 1, saída, tá? E um número, né? Só que não é o número porque ele tem mais dígitos. Mas eu vou trazer uma que tem. Eu tenho algumas que eu tenho salva, né, para isso. Mas vamos lá, só para a gente ver como funciona essa tabela. Deixa eu ir no quadro branco agora. Então, olha só. Quem quiser acompanhar ali, né, na página 22, na verdade, a 23 que começa a tabela. Se eu olhar lá, por exemplo, o grupo 1, ele está dividido assim, ó, entrada na página 20, começa na 23 e termina no começo da 24. E aí, na página 24 e termina ali no comecinho da 25, a gente tem o grupo, as saídas. Então, olha só, ele está dividido em grupo 1, grupo 2 e grupo 3, as entradas. Por quê? Porque é 1, 2 ou 3. Então, se eu olhar lá, por exemplo, 1, 1, 0, 1, ele tem um equivalente, que é o 1, 1, o 2, 1, 0, 1 e o 3, 1, 0, 1. Qual que é a diferença entre essas três criaturas aqui? Os três estão entrando, mas um está entrando no mesmo estado, outro está vindo de outro estado e o outro está vindo de outro país, tá? O que é isso aqui? Compra para industrialização, ou seja, eu sou uma indústria e estou comprando matéria-prima para industrialização. Depois a gente tem embaixo ali, ó, 1102, 2102 e 3102. Compra para comercialização ou revenda. Então ele está me contando um outro segredo aqui, ó. Ele está me contando que o segundo dígito, quando ele é 1, significa compra, tá? Então tudo que tiver 1 é compra quando é entrada. E quando é saída? E se fosse 5-1? Então é venda, tá? 5-1 é venda. Ah, Marcelo, mas sempre vai ser venda quando sai. Não. Vamos imaginar agora uma outra situação. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos imaginar que o William é dono de uma cadeia de lojas, tá? Ele tem várias lojas ali, o William. Vamos supor que ele estava precisando de um determinado produto nesta loja aqui, só que não dava tempo de esperar vir do fornecedor tal, e tinha nessa outra. Ele pode transferir de uma loja para outra. Para isso, ele tem que fazer uma nota fiscal de saída e uma nota fiscal de Transferência. entrada. Uma de Ah, transferência, mas é tá. uma nota fiscal de Entrada, né? entrada, porque a mercadoria circulou de um lugar para o outro. Então, isso aqui é muito importante a gente entender. Nem sempre a saída vai indicar uma venda. Significa literalmente uma saída, tá? Então, ó, o segundo dígito, quando ele é 1, ele indica compra. O segundo dígito, quando é 2, ele indica devolução. O segundo dígito, quando é 3, é a aquisição de serviço de comunicação. Então, eu estou comprando um serviço, tá? Então, se a gente olhar ali, a gente começa a identificar os padrões. Isso aqui é muito importante. Por quê, gente? Porque na apostila de exercícios de vocês, tem uma atividade que eu gostaria muito que vocês tentassem fazer para a semana que vem. Já vou até passar a página, depois eu mando lá no grupo também. Deixa eu pegar aqui a página.
Na página 65 da apostila, a gente tem aqui capítulo 2. Ele tem 2 exercícios. Que são esses 2 exercícios? No primeiro, ele está falando para você ali, ó, por exemplo, prestação de serviço de transporte e estabelecimento comercial conforme contrato 781250 no valor de R$ 57,00 para a empresa JS Limitada de Novo Hamburgo. O que é que ele quer que você faça? Ele quer que você venha aqui nessa tabela e identifique o que é esse código, qual é o número desse código. Ó, é uma prestação que eu estou fazendo de serviço de transporte a estabelecimento. Então, eu estou realizando um transporte. Eu vou procurar onde é que tem isso de transporte para estabelecimento comercial. Então, não é difícil, só tem que ler com atenção. E aí entra aquela coisa que o tio vem falando lá desde quando a gente viu a matemática. Isso é na apostila de Leitura, exercício. caderno de exercícios. Ah, tá. Tá? A leitura é essencial, né? O exercício, ele vai te passar situações que você muitas vezes vai passar no seu dia a dia. Você vai ter que identificar, às vezes, se você tiver que fazer uma nota, você pode ter que identificar isso. Então, você precisa treinar, você precisa entender, você precisa conhecer, tá? Alguma pergunta sobre essa FOP, gente? Não? Então, sigamos. Vamos voltar agora lá para os slides. Temos aqui, né, só também um pouquinho mais escrito. Isso aqui está do jeitinho que está na apostila, tá? O 1000 é a entrada ou aquisição de serviços do Estado, de outros estados, outro país, né? Não tem muito segredo, não tem muito truque aqui, né? Deixa eu só colocar a presença para Valdiné que está entrando. Aí, gente, nós temos o segundo código. Esse aqui é um pouco mais chatinho. Apesar dele ser mais enxuto, ele é um pouco mais chatinho. Por quê? Olha só. Ele é um código com 3 dígitos. Então, aqui não são 4, aqui são só 3. E ele é referente exclusivamente ao ICMS. Então, ele só vai existir o CST quando eu tenho circulação de mercadoria ou serviços de transporte intermunicipal. O que é uma circulação de mercadoria, gente? Aquele exemplo que eu dei do William com várias lojas e saindo de uma loja e indo para outra é uma circulação de mercadorias, tá? Então, gera arrecadação de ICMS. Espera aí, Marcelo. Se eu tiver aqui, eu tenho lá o meu fornecedor. Aí eu compro e vai para um estoque da minha empresa. Do estoque eu mando para a loja e da loja eu vendo, né? Daqui do fornecedor para o estoque tem ICMS. Do estoque para a loja tem ICMS e da loja para o cliente tem ICMS. Nossa, Marcelo, então por isso que o preço é tão caro. Paga 4 vezes aí o ICMS nessa brincadeira? Então, agora o tio vai contar um segredo para vocês. Vamos imaginar que o produto, só para ficar fácil as contas, ele custa R$10 e que o ICMS dele é de 10%. Estou jogando bem alto só para ficar fácil a conta, tá, gente? O que vai acontecer? 10 do produto com 10% de ICMS, quanto que ficou esse produto? Na verdade, ele custou 10, mas a empresa pagou quanto de ICMS?
1. Quando entra no estoque, eu já coloquei o preço que eu vou vender ele depois. Eu coloquei aqui, por exemplo, que eu vou vender a 15. Então, aqui, a hora que vier para a loja, quanto que ele está custando? 15. Aqui tem o ICMS de transmissão aqui. 10%, 1,50. Aqui, 10%, 1,50. Quanto que vai ser recolhido de ICMS aqui? Alternativa 1, 1,50 no total. Alternativa 2, R$ 4. Alternativa 3, R$ 2. Qual vocês acham que vai ser? Alguém mandou no 3. chat uma opinião. 4, 3, vai recolher 1,50, gente. Como assim, Marcelo, 1,50? O fornecedor vendeu para cá e recolheu R$ 1, certo? Daqui para cá eu tenho que recolher 1,50. Mas R$ 1 já foi recolhido desse produto. Eu não posso recolher de novo. Então, quanto que eu vou recolher aqui? 50 centavos. E aqui, eu já recolhi 1,50. Quanto que eu tenho que recolher? Nada. Então, gente, novamente, não estou falando que tem pouco imposto, nem que as coisas não aumentam o preço por causa de imposto. Mas isso aqui, o empresário, ele conta para a gente que ele tem que pagar todas as vezes de novo. E não é assim. Então, a gente tem que abrir o olho, a gente tem que entender, né? Mas, vamos lá. O CST, ele se divide em duas tabelas, tá? Tabela A e tabela B. E aí ele faz a junção das duas tabelas. Então, o que acontece? A tabela A fala que o primeiro dígito, quando é 0, o produto é nacional. Quando é 1, ele é de importação direta e 2, estrangeira adquirida no mercado interno. O que é isso? Vamos entender. Importação direta é quando você vai lá e compra direto lá do outro país. Você negociou com a pessoa que mora no outro país. Então, por exemplo, o Rafael resolveu comprar um celular novo e ele comprou direto de uma loja nos Estados Unidos. O que acontece? Isso é importação direta. O que é a estrangeira adquirida no mercado interno? Significa que eu vou comprar um computador lá de uma marca importada, só que eu vou comprar aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? A loja de quem eu comprei comprou lá no exterior e eu comprei da loja, tá? Então, o produto é importado, mas ele foi comprado aqui, tá? Tranquilo. Deu para entender o primeiro dígito. E aí ele combina. Então, por exemplo, 00 indica que o imposto é integral, ou seja, não tem nenhum desconto, não tem nada, tem que pagar cheio o imposto. O 10, ele está falando, olha que bonito, tributado e com cobrança de ICMS por substituição tributária. Meu Deus, o que é uma substituição tributária, Marcelo? Significa que a pessoa responsável por pagar o imposto não é a pessoa que praticou o ato. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Quando você compra, por exemplo, combustível, então a gente tem lá, né, a produtora, tem a refinaria, né? Da refinaria, ele vai, né, lá para a distribuidora. Da distribuidora, ele vai para o posto. E do posto, ele vai para o seu carro. Certo? Lá na refinaria,
ele não vai pagar o imposto da transmissão. Nem esse cara aqui, nem esse cara aqui. Vai jogar tudo para o posto recolher no momento em que ele fizer a venda desse combustível. Ah, Marcelo, então ele vai pagar mais? Não, na verdade, o valor que vai ser pago é o mesmo valor que deveria ser pago anteriormente. A diferença é que aqui ele acaba saindo um pouco mais em conta e depois, né, porque o imposto só vai ser cobrado lá no final da brincadeira. Isso se chama substituição tributária. Isso aqui se chama substituição tributária para frente, porque está jogando lá para o final o pagamento. E existe a substituição tributária para trás, que quem recolhe é o cara que está primeiro aqui, tá? O 20 está falando que tem redução na base de cálculo. Então, eu consegui algum desconto, eu consegui algum benefício que reduziu aquilo que eu tenho que pagar. O 30 está falando que aquela mercadoria ou é isenta, ou seja, não tem imposto sobre ela, e se houvesse, ela seria tributada com substituição tributária. O 40 é só isento, não preciso me preocupar. O 41 é não tributado, ou seja, não existe tributo. Isento é diferente de não tem tributo. Isento, o tributo existe, mas tem uma regrinha para você não pagar. Não tributada significa que não tem imposto. 50, o imposto está suspenso. 51, diferimento. O diferimento é uma regrinha que eu ganho o direito para pagar no futuro. Não é substituição. Eu que tinha que pagar, eu que vou pagar, mas eu consegui que eu pague isso na frente. O 60 é o ICMS cobrado por substituição tributária anteriormente, a substituição tributária para trás. O 70 teve redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária. Ou seja, ele combinou coisas que a gente viu anteriormente. O melhor é o 90. Outras. O que são outras? Qualquer coisa, tá? Novamente, gente, na apostila de exercícios, na mesma página, ainda na 65, embaixo tem alguns códigos e ele quer que você faça o quê? Fale qual é a informação. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, gente, qual que é o código representado pelo número 110? Eu nem sei se está lá o 110. 110, eu vou vir aqui, ó. É importação direta, tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária. É só juntar a tabela, é só ler a tabela juntando ela. Ah, o que é 251? Ó, é mercadoria estrangeira adquirida no mercado interno com diferimento. Tranquilo?